Olha, quando eu cheguei aqui, eu já comecei a paquerar esse pãozinho, um pãozinho gostoso, fácil de fazer. A Malu trouxe ele pra gente. Tudo bom? Bem, Pamela? Seja bem-vinda. Obrigada. Tô super animada, viu? Pois é. Receita fácil, gostosa, Rápida. nutritiva. Exatamente. E um pouco mais leve. Não muito mais leve, mas um pouquinho mais leve. É um pãozinho que substitui bem o integral do dia a dia? Sim, porque o que acontece? Esses pães integrais que a gente tem, que a gente compra pronto, em geral, eles vêm com gordura trans, né? Porque para ter um tempo maior hidrogenada, para ter um tempo maior de conservação, nós não vamos ter esse tipo de gordura. Então nós vamos colocar o azeite. Olha só, então é um pãozinho para ser feito e ser consumido. Exatamente. Chegou em casa, não tem pão, quer algo saudável, prático, você faz esse pãozinho hoje mesmo. Além de ser os pães feitos em casa, além de você saber o que você está colocando, deles serem mais saudáveis, não terem conservantes, né? Ele também você consegue colocar mais fibra, né? Isso, então ele legal. também vai trazer uma saciedade maior. E é super facinho de fazer. Vamos passar a receitinha Vamos, então do vamos pão? começar. Ó. Pão de micro-ondas vai render 40 pãezinhos e a receita é papel e caneta na mão, 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral, 1 xícara e 1/4 de xícara de farinha de aveia integral, tá passando na tela para quem quiser anotar com um pouco mais de calma, 1 colher de sopa de fermento químico, meia xícara de chá de queijo branco ralado, 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva, 3/4 de xícara de chá de leite desnatado ou versão vegetal, 3 ovos, meia colher de chá de sal marinho e 2 colheres de sopa de flocos de cebola. Você quis falar algo no meio do caminho? Me conte. Na verdade, essa receita vão ser 14 pãezinhos. 14 pãezinhos. 14 pãezinhos. Bastante Bom, coisa. É, bastante coisa. E é um pão assim, chegou uma visita rápida na tua casa, alguém que você não estava esperando, você quer fazer um chá, quer fazer um café, super bacana. Quanto tempo? Em quanto tempo temos esse pãozinho pronto? 25 minutos. 25 Para você separar minutos o material, para você Sim, separar todo o sim. material que você vai usar, né, nas quantidades necessárias, misturar, bolhar a massa e colocar para assar. Ele assa muito rápido Ele assa também, em 2 né? minutos no micro-ondas. É muito Eu já fácil. adorei, vou fazer hoje em casa. É, super fácil. Qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é misturar os sólidos. Então, eu tenho aqui a minha farinha de aveia, tá? Certo. Integral. Eu tenho aqui a minha farinha de trigo, integral, né? Vou colocar o meu fermento. Você já passou a quantidade, tá aqui. Vou repetir a quantidade de fermento. É 1 colher de sopa de fermento. E aqui, Isso. então, 2 xícaras de farinha de trigo integral. Isso. E 1 xícara e 1/4 de farinha de aveia integral. Exatamente. O que acontece? Eu tenho aqui agora flocos de cebola. Você compra, do mesmo jeito que você compra o alho, você pode comprar a cebola também. Vem no supermercado, em qualquer lugar. Bacana de usar ela, ao invés da cebola crua ralada, é o sabor. Ela deixa um saborzinho mais suave, tá? Então, por isso que eu estou usando ela Mas quem quiser usar a cebola normal, pode? Pode. Só que aí vai ser uma quantidade menor. Vai ser de 1 a 2 colheres de sopa. Tá, então aqui, se for essa cebola em flocos, são 2 colheres de sopa. Se for a cebola normal, 1 colher. De 1 a 2, De 1 a exatamente, 2. depende do seu paladar. Bom, tenho aqui o queijo branco, ou eu estou usando hoje a mussarela light, tá? Também pode ser a mussarela, porque muita gente às vezes não encontra o queijo branco e tal, então hoje eu trouxe a mussarela para ficar diferente. Ó, Então, tanto raladinha. a cebola quanto o queijo você pode substituir pelo que você preferir. Isso. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou misturar aqui primeiro todos os meus sólidos aqui. Certo. É um pãozinho muito saboroso, tá? Ah, esqueci do sal. Salzinho a gosto. Ai, Marcelo, tem que esquecer, né? Então, só um pouquinho de sal. Gente, Fica não pode tranquila. exagerar, né? Sem sal não dá, né? Não, tem que não ter dá. um pouquinho de sal. Pouco, mas tem que ter. Exatamente. Então, o que eu fiz? Misturei tudo. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o leite, Tá. né? Que eu vou misturar com os meus ovos. Então, eu tenho nessa receita 3 ovos. 2 ovos nós vamos usar na receita e 1 nós vamos usar para pincelar. Pra pincelar e dourar o pãozinho. Dá uma olhadinha como ele fica bem douradinho, ó. Fecha no pãozinho pro pessoal que tá em casa já babar. Isso. Olha, que imagem linda. 1h13, nessa segundona, você aí com fome. Olhando esse pãozinho, sofrido. Eu sempre sofria, viu? Quando eu ficava em casa sentadinha assistindo Você Bonita. E hoje sou eu que vou comer. Né? Dá fome. Ó, vamos lá. Batemos aqui. Isso, é só dar uma misturadinha, tá? Só quebrar as gemas para misturar. Ovo e leite, então, misturadinhos Isso, aqui. os dois. Poderia ser a versão
vegetal aqui, né? Esse é um bom pãozinho para servir para as crianças também, né? Também, uma delícia, para o lanche, para levar para a escola. Bom, levar para a escola é ótimo, ao invés de bisnaguinha, né? Leva exatamente, gente. A gente precisa aprender a fazer pão em casa, né? E o bacana desse pão, Pamela, é porque ele não precisa você sovar ele muito tempo, ele fica pronto rápido, né? Acho que isso é a diferença, né? Nós compramos pão por praticidade, mas fazer um pão prático é uma excelente substituição. Sim. Maravilhoso. Olha, enquanto você mistura essa massinha, eu vou colocar na tela uma perguntinha do pessoal de casa. Vamos ver quem quer saber o quê. A Raquel quer saber, Malu, eu não posso comer sementes. Eu posso usar apenas as farinhas? Será que pode? Malu, eu não posso comer sementes. Eu posso usar apenas as farinhas? Pode. Nessa receita, por enquanto, nós não colocamos nenhuma semente, né? Nós colocamos cebola, azeite, as 2 farinhas, né? Sim. A semente que eu vou usar depois é por fora, só para polvilhar, que é o gergelim. Se ela não pode comer, ela não coloca. Tira. Exatamente. E há como substituir por alguma outra coisa? De repente, não sei. Ela pode colocar, bom, sementes, né? Ela vai poder colocar um pouquinho de queijo, vai ficar um pouquinho mais calórico. Ou um pouco de flocos de cebola, ou um cranberry, porque essa receita ela também pode fazer doce. Quem quiser pode fazer essa mesma receita desse pãozinho salgado, só que doce. Olha. Então vai trocar, por exemplo, esses flocos por frutas desidratadas, vai ficar uma delícia. Vai mesmo, hein? Bom, vamos lá. Eu polvilho aqui uma superfície, tá? E coloco a minha massa. Ó, ela tá bem mole. Já incorporou, né? Em alguns minutinhos, já ficou com cara aí de o que acontece? O que eu vou fazendo, Pâmela? Eu vou dando ponto, ó, com a farinha. Então, eu deixo um pouco de farinha de trigo reservada para poder fazer isso. Nessa receita, eu faço essa receita com 1,5 xícaras de farinha de trigo e 1/4 de aveia. Certo. Só que na hora de dar o ponto, eu vou colocar um pouco mais de trigo. Mais. Então, reserva um pouquinho mais de trigo para esse momento de dar o ponto na massa. Ó, aí você vai mexendo, ó, e ele vai incorporando. Ó, quanto mais você mexe, né? E rica, né? Uma massa rica e saborosa. Você tem queijo, você tem os flocos de cebola, né? Então, e dá pra tudo usar ela vai... tanto como lanchinho, né? Abrir e colocar um recheio, com acompanhamento de uma sopa, de uma salada. Com certeza, do que você quiser usar. Fica super versátil. Aí, o que eu vou fazer? Eu não preciso aqui, Pâmela, mexer muito. Porque massa tem uma coisa, quando você vai fazer massa de pão, que você precisa chegar num ponto, chama-se ponto de véu, que é quando você consegue abrir, você traz elasticidade à massa, que você libera uma rede de glúten. Esse pão, ele não tem necessidade de você deixar descansar, não tem necessidade de trabalhar muito a massa. Amei por isso você, pão. Que é uma massa fácil. Facinho. Se eu só mais polvilhar aqui mais um pouquinho para ela não grudar. E agora a parte curiosa é que esse pão não vai para o forno, ele vai para o micro-ondas. Não, ele vai para o micro-ondas, exatamente. Ele até pode, eu até posso, se eu quiser, assar ele de uma maneira tradicional. Só que o que acontece? Eu vou gastar 35, 40 minutos de forno. 35 ou 40 minutos? E levando ao micro-ondas quanto tempo? 2 minutos. Olha, 2 minutos. Aí você que escolhe, tá? Exatamente. 35 a 40 minutos no forno ou 2 minutinhos no micro-ondas. Chegou uma visita, coloca um pãozinho ali rapidinho, tá pronto, ó. É uma massa que você faz em pouquíssimos minutos, gente. O que acontece? Como qualquer pão, se ele ficar muito tempo fora, ele vai ressecar, então você tem que embalar ele direitinho, né? E na hora de esquentar também é a mesma coisa. Pode fazer essa massa, deixar ela pronta, guardar de alguma forma e só assar ou não? Tem que ser feita e assada na hora? Você pode bolear ela, quer ver como eu tenho uma aqui. Você deixa ela assim, quer ver que ele vai pegar. Aqui, ó, tá num saquinho. Ó, porque eu tenho que proteger a massa, ó. Essa eu fiz ontem, tá vendo? Como o programa é ao vivo, eu sempre trago úmida e ela fica úmida. Então você guarda ela fechadinha, você pode até congelar. Quando você necessitar, você vem e abre. Isso é ótimo. Ó, essa dica é muito boa. Então você faz a receita, coloca num saquinho plástico, fecha direitinho e aí quando você precisar, você assa. Cozinhar é facilidade. Hoje ninguém tem tempo, né? Então você tem que trazer tempo pra cozinha. Deixa eu limpar aqui você um minutinho. Temos farinha no rosto. Pronto. Vamos começar então a cortar. Vamos lá, gente. Ó, vou começar a cortar. Tá. Ó, posso fazer o pãozinho do tamanho que eu quiser. Tá vendo? Você escolheu um tamanho. Primeiro que eu deixei a altura aqui, Pâmela, você vê que eu não deixei ele muito baixo. Eu não abaixei muito, você viu? Sim. Eu deixei ele numa alturinha boa, né? Legal. Exatamente. Ele não cresce muito esse pão, então? Ele vai crescer um pouquinho, não muito. Não muito. Ó, tá vendo? Ó, posso fazer maior, posso fazer menor.
Ó. Se você não tiver o cortador em casa, você pode fazer manualmente também. Pode colocar um copo, tá, gente? Quem quiser. Um copo é ótimo. Isso. Ó, tá vendo que gracinha? Uma gracinha. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou passar no ovo que eu reservei. Então eu tenho um ovo, né, inteiro aqui. Um ovo. Eu vou pincelar esse pãozinho. Ó. Tá vendo? Já brilha, né? Isso. Já sabemos como será o resultado. Olha o resultado aí. Nosso pãozinho com esse gergelim em cima. Exatamente. E quem não puder com sementes, né? Então, é só não colocar sementes. Exatamente. Eu fiz aqui um mix de farinha de gergelim branco e preto. Tá? Você pode usar também semente de papoula, quem quiser pode usar outras combinações. Vou passar de novo para quem perdeu, quem tá chegando agora, a receitinha desse pãozinho de micro-ondas, que ele é feito em pouquíssimos minutos. Olha, de micro-ondas são 2, tá? Então pegue o papel e caneta e anote. 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral, 1 xícara e 1/4 de farinha de aveia integral, 1 colher de sopa de fermento químico, meia xícara de chá de queijo ralado branco, 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva, 3/4 de xícara de chá de leite desnatado ou versão vegetal, 3 ovos, meia colher de chá de sal marinho e 2 colheres de sopa de flocos de cebola. A Malu contou aqui que quem não tiver flocos de cebola ou quem não quiser usar, pode sim trocar por cebola, mas vai ficar um sabor um pouco mais acentuado no pãozinho. Menos delicado, como é com os flocos. Exatamente. Bom, fui modelando meus pãezinhos. Já colocamos então aqui, ó, esse gergelim em cima. Vou colocando o gergelim. É um pão simples, é um pão mais saudável, é um pão que não tem uma gordura que não vai nos fazer mal, né? Então o pão a gente está usando azeite. O pão que a gente compra, ele tem elementos, né? Que aqui nós conseguimos controlar para não colocar no pão. Então ele fica muito mais saudável. O que a gente precisa? Além de gostoso. Exatamente. O que a gente precisa, Pamela? Quando a gente vai cozinhar, para cozinhar de maneira saudável, você tem que evitar um pouco dos alimentos, né, muito processados, prontos. O que acontece? Para você ter um pão hoje, que você guarda ele mais tempo em casa, que ele dura 3, 4, 5 dias, ele tem que ter uma gordura que conserve ele. Sim. Né? Então, quando você faz pão em casa, além de você ter um preço mais barato, você vai pagar mais barato por esse produto, você sabe o que você está colocando dentro dele. E essa receita ela é muito versátil, você pode fazer ela doce também, né? Fazendo doce, o que a gente faria então? Qual seria a troca? Qual substituição? Você trocaria o sal pelo açúcar. Sal pelo açúcar? Ou pelo adoçante. Quem estiver cortando açúcar mascavo ou açúcar de coco. O adoçante para quem for diabético. Ao invés do queijo, até poderia deixar o queijo, mas ao invés da cebola, poderia colocar cranberry. Alguma frutinha uva seca. Passa, damasco, bom, né? Outro segredinho. E o restante é o mesmo. Exatamente. Bom, aí aqui, Pamela, na hora de eu colocar para assar no micro-ondas, gente, vamos lá. Eu tenho aqui o papel vegetal, tá? Certo. Vou colocar num refratário de vidro que vá ao micro-ondas. Essa parte é importante, hein? Então tem que pôr esse papel no refratário. Se não colocar o papel, o que acontece? Não, ele pode grudar. Pode grudar ele pode grudar. Então é legal você colocar, tá? Vou colocar aqui 2. Tá? Por quê? Porque o micro-ondas, primeiro que o prato vai rodar, certo? Certo. E eu preciso ter entre eles um espaço para o ar quente circular. E um espaço para ele crescer um pouquinho, porque ele vai crescer, né? Ele crescer um pouquinho. Vai dar uma crescidinha. Exatamente. Agora vamos lá pro micro-ondas para ver se a Malu tá falando sério. Vamos lá, hein? perguntinha pra Malu, vamos colocar na tela. Perguntinha de quem? Vamos ver. Carolina, olha, ela está amando a receita. Tínhamos uma pergunta, não tínhamos? Tínhamos, vamos ver o que era. Quem perguntou? Raquel, não, Carolina. Carol quer saber qual é a validade do pão depois de pronto? O pão pronto, de 2 a 3 dias. 2 a 3 dias. Não dura mais que isso, depois ele vai endurecendo. Pão não dura mesmo. Não dura. Ainda mais que não tem conservante. Você pode fazer ele virar crouton, né? Colocar na salada, que ele vai ficar mais durinho, um pouco mais seco. Olha, tá vendo? Olha que ideia boa. Tá bom. vendo? A Pamela já tá aprendendo a cozinhar aqui com a gente. Já tá ficando boa. Quando o pão endurecer, você corta e joga na salada. Exatamente. Se você embalar ele direitinho, como a gente faz com pão em casa, tá? Se você embalar ele direitinho, aí dá certo. Aí você guarda de 2 a 3 dias na geladeira. O melhor lugar para guardar o pão é naquele saquinho de papel. De papel. Exatamente. Coloquei 2 minutos aqui no micro-ondas, potência alta, gente, 2 minutinhos, tá? Nós vamos tirar, vamos ver como é que ele tá. Já tá pronto? Vamos lá. Vamos ver. Gente, foram 2 minutos mesmo, tá? Eu fui ali, voltei e o pão tá pronto.
Olha aqui. E vocês viram ela fazendo ao vivo Olha que aqui a beleza. receita. Então é a prova viva de que isso funciona. O fundo dele fica um pouquinho úmido ainda. Então o que nós vamos fazer? Você deixa ele secando, geralmente, numa gradezinha. Tá? Num escorredorzinho. Porque ele precisa... Porque quando você tira do micro-ondas, ele ainda tá cozinhando, Pamela. Então ele precisa de mais uns 2 minutinhos para ele finalizar. Então deixa ele relaxando Descansar. ali um tempinho, você vai separando o que você vai colocar de recheio no seu pãozinho e aí ele tá pronto. Gente, você viu que receita fácil? É muito fácil. Dá pra falar que não pode comer pão, gente? Dá pra saudável. comer pão. Pão assim, ó, no estalar de dedos rapidíssimo. mesmo. O resultado é espetacular. E lembrando, então, que você pode fazer esse pãozinho e conservá-lo bem fechadinho na geladeira por 2 dias, não mais do que isso, porque ele não tem conservantes. Mas, se você preferir, você pode fazer o pão, não assar, guardar ele, ó, vamos mostrar de novo aqui, ó. A massinha, deixa eu abrir aqui, que todo mundo sabe que massa resseca, né? Então a massa tem que sempre ser guardada bem fechadinha. Bem fechadinha. Ó. E aí dá pra guardar por um tempo maior, né? Sim. Dá pra congelar também. Também. Aí o que acontece? Quando você precisar, você tira antes e depois você abre na hora. Aí tá faz bom? as bolinhas então do pão. Exatamente. Se quiser fazer então um pão maior, pode? Pode. Pode, claro. Né? Faz ele desse jeito um pouquinho maior. Do jeito que você quiser. Como você preferir. Isso. E pode ser assado tanto no forno tradicional quanto no micro-ondas, tá, gente? O micro-ondas, ele vem para facilitar o dia a dia da gente. Com certeza. Né? Então, acho que é uma forma de cocção. 30, 40 Eu só queria te falar uma coisa. Esse pão, gente, essa versão, ele pode ser sem lactose. Eu posso trocar o queijo por uma versão lacto-free ou posso também usar o tofu. Tofu é sensacional, dá para usar também na mesma coisa. Outra coisa que a gente pode usar também aqui, em vez do leite normal, nós usamos o vegetal. Sim. Agora, a farinha, o que acontece? Quem é intolerante ao glúten, né, vai ter que usar o mix de farinha pronto já. Então, quem tem intolerância ao glúten já conhece esse mix, que aí você mistura diversas farinhas para poder colocar, tá? Se você colocar trocas que você pode sim fazer e vai dar certo. Se nós usarmos aqui só a farinha de arroz e a aveia integral, ele vai ficar duro. Então, aí você tem que usar um mix realmente. Vamos lá para você experimentar? Vamos provar. Me conte quantas calorias tem esse pãozinho, ó. Ele rende 14 pãezinhos feitos no micro-ondas e a caloria por unidade é de 150 calorias. Ó, Pamela. E ele sacia mais, né? Porque tem bastante fibra. Eu já tenho certeza que eu vou gostar. Tá quentinho. Ó, mostra pro pessoal. Ó, olha que macio. Vem cá. Ó, olha isso. Olha como é fofinho. Ó, vou mostrar aqui, ó. Quentinho. É fofinho? Na hora. Mesmo. Que delícia. Então... Eu trouxe pra você comer junto um creme de ricota. Creme de ricota. Isso. Só pra gente experimentar. Como a vida é boa aqui no Você Bonita. Você merece, Pamela. Eu tô adorando isso, gente. Que coisa boa. Vamos lá, então, ó. Olha que gostoso. Ó, me acompanhando. Ansiedade, assim. Não é muito saboroso? Gente, faz pão em casa. Vamos parar com esse negócio. Não precisa nem máquina de pão, não. Ó, receita boa, fácil, barata. Que delícia. Não é gostoso? Muito saboroso? Aquelas... Tô mastigando. Me conta. Onde o pessoal te encontra? Gente, quem me acompanha sabe que nós mudamos o nome do nosso site, tá? Agora é Nutra Saúde na Cozinha, né? Eu tinha que acompanhar meu olhinho verde, então ele é Nutra Saúde e eu sou Nutra Saúde na Cozinha. O Instagram é @chefmalulobo, tá? Quem quiser seguir. Tem cursos, tem workshops, tem palestras. Quem quiser é só seguir lá. E receita boa e saudável. Muito gostosa, aprovadíssima, fácil em casa, é prático, é rápido. Olha, eu adorei. E se você tiver alguma dúvida, entra lá no Instagram da Malu, que ela vai responder tudinho pra você. Queria mandar só um beijinho. Claro, meu sobrinho, o Ricardo, tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, te amo, tá? Beijo enorme. Beijo, Ricardo. E eu vou continuar comendo aqui. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu já volto.